Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020, a nossa agenda de leitura da lição 12 da classe dos jovens se intitula Deus ordena a instituição das cidades de refúgio. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo de número 20, versículo de número 2, que diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Queridos, na leitura de ontem, nós vimos que as cidades de refúgio seriam provenientes das cidades levíticas, daquelas 48 cidades que a tribo de Levi herdou das outras tribos, em cumprimento à legislação mosaica. Estes lugares foram estabelecidos para fornecer abrigo para aqueles que haviam matado alguém sem intenção, podendo aguardar em segurança o julgamento, como comentamos ontem na nossa agenda de leitura. Havia 6 cidades levíticas destinadas a servir de refúgio, 3 de cada lado do rio Jordão. Moisés designou as 3 ao oriente do Jordão: Golã, Ramote e Bezer. E Josué e os outros líderes indicaram as 3 ao ocidente do rio Jordão: Quedes, Siquém e Quiriate Arba. As cidades de refúgio eram distribuídas de uma forma que ninguém demorasse mais do que um dia de viagem até elas, partindo de qualquer parte da terra de Israel. As cidades de refúgio foram estabelecidas para a proteção do antigo direito de vendetta, que era a vingança de sangue, contra o homicida que tivesse morto uma pessoa acidentalmente, sem premeditação. Chegando à mais próxima cidade de refúgio, o homicida apresentava o seu caso no portão da cidade, ou o antigo tribunal, que eram os anciões da cidade. Mais tarde, era levado para enfrentar o julgamento diante da congregação da comunidade mais próxima à cena do crime. Se por acaso ele fosse inocentado, ele voltava à cidade de refúgio, ficando livre para voltar à sua casa, quando morresse o sumo sacerdote. Essa morte significava mudança de administração sacerdotal e agia como a nossa lei das limitações de hoje. As cidades não eram destinadas para proteger o criminoso, mas serviam de refúgio para aqueles que cometiam homicídio a fim de escaparem da vingança do sangue derramado, enquanto se investigava se fora premeditado ou acidental. Mas hoje, debaixo do novo concerto, o pecador pode refugiar-se em Jesus Cristo, um refúgio perfeito, o nosso porto seguro, que está sobre todos os nomes. Assim como Paulo escreveu aos crentes de Filipos, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima agenda de leitura, se Deus assim permitir.